Aleluia, glória a Deus, engrandecido e exaltado seja o nome do Senhor. Mais uma vez a serva do Senhor entrando aqui com muita alegria no coração para trazer a palavra, segundo o coração de Deus, ao coração dos meus irmãos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Toda honra e toda a glória é dada ao meu Senhor, toda exaltação, todo louvor à paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Seja bem-vindo, entre com muita alegria no coração, deixando o seu like. Você que é inscrito, Deus abençoe. Você que não se inscreveu, se inscreva no canal aí, para ir abençoando o Senhor, a obra do Senhor aqui na vida da serva. Vamos no ir de junto. O Senhor gosta dessa união entre irmãos, não importa a sua religião. Eu não prego religião, nem placa de igreja. Eu prego Jesus, eu falo de Jesus, eu falo das maravilhas, das grandezas, das proezas, do poderio dele, que ele fez, ele faz e ele sempre fará. Ele quer encontrar fé no coração de cada um de nós para operar os nossos milagres, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, os seus projetos, seus propósitos, abençoar o seu ministério, sua vida espiritual, sentimental, financeira, sua família, seus projetos. Eu quero falar dele, desse poderio dele em nome do Senhor Jesus, ao coração dos meus irmãos. Glória a Deus, santo é o Senhor. Já convidei o Senhor como nosso convidado especial, então ele está no controle aqui de tudo, em nome de Jesus. Ele vai colocar as palavras na minha boca, como colocou na boca de Jeremias, vai me dar sabedoria e inteligência. Amém? Eu peço para ele todos os dias, porque nada sei, ele quem me ensina. Glória a Deus. Vamos orar ao Pai Nosso para terminar? Para começar, em nome de Jesus, perdão. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós, seja o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, a glória e o poder para todos os séculos. Amém, amém e amém. Vamos aí juntinho, na mesma fé, na mesma concordância, em nome do Senhor Jesus, ouvir a palavra do Senhor. Não deixe ninguém tirar seu foco, não. É muito importante você dar prioridade para a palavra de Deus, porque Deus quer falar conosco. Amém? Através da palavra. E hoje nós vamos para Oséias, capítulo 4, versículo 1. E o refrão da palavra é o que vai falar na palavra. 3 coisas que faltam na terra. 3 coisas que faltam na terra. A palavra é forte hoje, meus irmãos. Em nome de Jesus, vamos prestar atenção. Então nós vamos para Oséias, capítulo 4, versículo 1. Versículo 1 fala assim: ouve a palavra do Senhor, filhos. Repetindo. Ouve a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel. Porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus na terra. Forte, hein, meus irmãos? A palavra é forte. Tome como uma bênção, porque o Senhor, quando Ele abençoa, todos agradecem. Quando o Senhor traz uma correção para colocar no lugar, colocar o prumo, ninguém quer. Mas essa é o amor imensurável de Deus. Ele vê que nós estamos desviados, se desviando, saindo do foco, da comunhão, da palavra. E Deus vem com a palavra na hora certinha para nos colocar no eixo. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Vamos aí. Continuar para nós entender. A serva não vai falar muito porque a palavra é graciosa, é bem comprida, é bem grande, em nome de Jesus. É sinal que o Senhor está nos ensinando, nos exortando e nos trazendo entendimento e sabedoria para os dias que vão vir em nome de Jesus. Amém? No dia do profeta Oséias, o Senhor notificou aos filhos de Israel 3 coisas essenciais que faltavam entre os habitantes da terra: verdade, amor e conhecimento de Deus. Acredito que esta palavra pode ser contextualizada para os nossos dias. E com base nisto, nós vamos aprender sobre estas 3 coisas
que também faltam em nossos dias. Olha aí. É forte a palavra hoje, hein, meus irmãos? Glória a Deus. Vamos dar prioridade para a palavra do Senhor? Deixe todas as coisas para fazer que você tem aí para fazer depois. Ouça a palavra que o Senhor vai falar conosco. 3 coisas que faltam na terra, o Senhor está falando aqui. E essas 3 coisas faltam na nossa vida por dias de hoje. Meus irmãos, entendeu? Vamos continuar para nós entender. A primeira coisa que falta na terra é o amor. O amor é considerado o maior de todos os dons. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13. Quando percebemos em nossos dias filhos matando pais, pais matando filhos, filhos, pessoas tirando a vida de outras por causa de coisas tão pequenas e banais, tornam-se algo bem perceptível que a falta de amor é algo muito comum e grave neste mundo. Olha aí, forte, é surreal essa palavra. E o Senhor está trazendo para os dias de hoje, agora, neste momento, em nome do Senhor Jesus. Vamos prestar atenção que aqui, o que essa palavra está falando aqui, meus irmãos, está acontecendo. Acontece. Amém? E para nós não esquecer, o Senhor está trazendo essa faculdade aqui do nosso Senhor Jesus Cristo, que é um divisor de água para todos nós, eu acredito que sim. Vamos continuar para nós entender. João capítulo 5, versículo 42, o próprio Jesus denunciou a grande falta de amor nos seus dias, dizendo aos seus opositores: mas bem vós conheço que não tendes em vós o amor de Deus. E em João capítulo 13, versículo 45, Jesus ainda diz aos que o seguem: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vós amardes uns aos outros. O que é que a serva fica falando todos os dias? Vamos amar aos nossos irmãos como Jesus nos amou e não olhando a quem. Vamos fazer o bem. O que a serva está fazendo aqui, meus irmãos, é bem isso. Trazendo a palavra aos seus corações para nós não andar no erro. Exortando e ensinando na palavra de Deus. Em oração pelas suas vidas. E o louvor da Levita Camille, que cura e liberta, que o Senhor cura e liberta através dos louvores. 3 coisas, meus irmãos, que o Senhor colocou nesse canal. 3 coisas que aqui na terra. 3 coisas que é para conosco por dias de hoje. Olha aí. Pai, Filho e Espírito Santo apaziguando em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos continuar para nós entender. Aleluia. Repetindo, João capítulo 11, versículo 42. O próprio Jesus denunciou a grande falta de amor nos seus dias, dizendo aos seus opositores: mas bem vós conheço que não tendes em vós o amor de Deus. E em João capítulo 13, versículo 35, Jesus ainda disse aos que o seguem: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vós amardes uns aos outros. Sois os meus discípulos. Eu me considero uma discípula do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Santo é a palavra que está falando aqui. Eu tomo posse em nome de Jesus. Amém? Em Romanos capítulo 13, versículo 10, Paulo escreveu: o amor não faz mal ao próximo,
de sorte que o cumprimento da lei e o amor em João lembrou Deus é amor. Olha aqui, vou repetir. Em Romanos capítulo 13, versículo 10, Paulo escreveu: o amor não faz mal ao próximo. De sorte que o cumprimento da lei é o amor. Em João lembrou Deus é amor. 1 João, capítulo 4, versículo 8. Glória a Deus, aleluia. Forte, hein? Vamos entender mais um pouquinho. A segunda coisa, essa foi a primeira que eu li, é a segunda agora. Segunda coisa que falta na terra é a verdade. A verdade implica transparência e a exaltação. Repetindo, a segunda coisa que falta na terra é a verdade. A verdade implica transparência e exaltidão em relação aos fatos, em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 8, Paulo afirma que nada podemos contra a verdade. Serão pela verdade. Quando percebemos a falta de verdade e de transparência das pessoas em nossos dias, chegamos à conclusão de que falta mesmo verdade na terra. Glória a Deus, aleluia! Em Provérbios capítulo 23, versículo 23, o sábio Salomão escreveu: compra a verdade e não há vendas. Compra a verdade e não há vendas. Sim, a sabedoria e a disciplina é a prudência. Olha aí, vou repetir para meus irmãos entender. Em Provérbios capítulo 23, versículo 23, o sábio Salomão escreveu: compra a verdade e não a vendas. Sim, a sabedoria e a disciplina e a prudência. Glória a Deus, aleluia. Vamos continuar para nós entender. Em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 4, Moisés escreveu: Deus é a verdade e não há nele injustiça. Em João, capítulo 14, versículo 6, Jesus afirma que ele é a verdade. E em João, capítulo 14, versículo 17, vimos que o Espírito Santo é o Espírito da verdade. Em João, capítulo 17, versículo 17, Jesus diz que a palavra de Deus é a verdade. E em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15, Paulo lembra que a igreja do Deus vivo é a coluna de firmeza da verdade. A igreja do Deus vivo é a coluna de verdade da igreja. Glória a Deus, aleluia! Toda honra e toda glória dada ao meu Senhor, a palavra do Senhor é a verdade. Glória a Deus, santo é o Senhor. Vamos continuar para nós entender. A terceira coisa que falta na terra é o conhecimento sobre Deus. Em Mateus capítulo 22, versículo 39, Jesus diz: Errais, não conhecendo
as Escrituras, nem o poder de Deus, quando percebemos a excessiva busca pelo conhecimento científico, tecnológico, filosófico, cibernético e tantos outros tipos de conhecimento, e menos interesses pelo conhecimento sobre as coisas de Deus. Chegamos à conclusão de que falta o verdadeiro conhecimento às pessoas. Eu vou ler mais uma vez, para meus irmãos entender o que foi falado na palavra aqui. A terceira coisa que falta na terra é o conhecimento sobre Deus. Mateus capítulo 22, versículo 29, Jesus disse: errais não conhecendo as Escrituras. Nós erramos porque não conhecemos as Escrituras, nem o poder de Deus. Quando percebemos a excessiva busca pelo conhecimento científico, tecnológico, filosófico, cibernético e tantos outros tipos de conhecimento, e menos interesse pelo conhecimento sobre as coisas de Deus. Chegamos à conclusão de que falta o verdadeiro conhecimento às pessoas. Falta o conhecimento às pessoas. Em Oséias capítulo 4, versículo 6, o Senhor fala por meio do profeta Oséias, dizendo: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. O meu povo foi destruído porque faltou o conhecimento. É forte, né, meus irmãos? O que é tão importante a palavra de Deus na nossa vida? Sofremos por falta de conhecimento da palavra. E o Senhor está falando aqui na palavra: o meu povo foi destruído por falta de conhecimento da palavra. Glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor. Vamos continuar. Em Romanos capítulo 1, versículo 28, Paulo afirma: e como eles se não importaram de ter o conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convém. Olha, é forte, meus irmãos. Olha aqui. Vou ler mais uma vez, que é muito importante, meus irmãos. É muito forte essa palavra. Em Romanos capítulo 1, versículo 28, Paulo afirma: e como eles se não importaram de ter o conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm. Forte, hein? E em Colossenses capítulo 1, versículo 9, Paulo ainda diz que devemos transbordar do pleno conhecimento da vontade de Deus, em todas a sabedoria e inteligência espiritual. Temos que ter. Olha aqui, Colossenses capítulo 1, versículo 9, Paulo ainda diz que devemos transbordar do pleno conhecimento da vontade de Deus, em todas as sabedoria e inteligência espiritual. Temos que transbordar, meus irmãos.
desconhecimento da palavra. Glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor. É forte essa palavra, hein? Não guarde só para você. Você guarda como diamante para você não esquecer. Mas compartilhe com alguém que você conhece. Meus irmãos, você viu? Milhões de pessoas, tantas pessoas morreu, falou aqui na palavra, por falta de conhecimento da palavra de Deus. Você viu a importância da palavra? Quando o Senhor traz a palavra no canal, meus irmãos, é porque Ele sabe que o seu povo precisa de ouvir a palavra. Mas tem muita gente que ignora a palavra. Mas isso não é mais nem culpa do Senhor e nem minha. Porque o Senhor mandou e eu entreguei. Há de você ouvir, tomar posse, guardar como diamante e compartilhar com as pessoas, para que as pessoas tenham salvação. A palavra de Deus cura, liberta e salva. Amém? Vamos para a conclusão da palavra. Amém? É o resumo da palavra. Ainda que falte amor, as pessoas de Deus amou, olha aí, vou repetir, ainda que falte amor às pessoas, Deus amou o mundo de uma maneira imensurável e inexplicável. João capítulo 3, versículo 16. Ainda que falte verdade às pessoas, Jesus é a verdade. Jesus é a verdade de Deus revelada. Jesus é a verdade de Deus revelada ao mundo. João capítulo 14, versículo 6. Ainda que falte o conhecimento de Deus às pessoas, Cristo veio revelar o verdadeiro conhecimento que liberta o homem da ignorância espiritual. João capítulo 8, versículo 32. Até aqui. Jesus, ele liberta a ignorância espiritual, falta de conhecimento. Ele liberta, peça para ele, dá-te entendimento e sabedoria. Ele vai dar. Glória a Deus, aleluia, para que os que não entenderam. Amém, meus irmãos? Falem glória para Deus. Glorifica o santo nome dele por ele estar trazendo esta palavra ao coração dos meus irmãos. Eu estou só em obediência. É sério esta palavra. 3 coisas que faltam na terra e nas nossas vidas no dia a dia. Em cima desta palavra eu faço o convite ao coração dos meus irmãos que ainda não confessou Jesus como seu único suficiente Salvador. Você quer confessar? Você vai ali no cantinho, você tem um particular com Deus. Deus e você e Deus. E você fala, Senhor, eis-me aqui humildemente de todo o meu coração. Eu confesso o Senhor como meu único suficiente Salvador. Perdoa os meus pecados, meus erros, minhas falhas, minhas transgressões. Salva-me, minha casa e minha família. E o Senhor já vai tirar esse fardo pesado e vai te dar o dele que é leve. E o Espírito Santo vai te abraçar, você vai sentir um refrigério na alma. Mas fique aqui, praticando a palavra do Senhor, comunhão com Ele, que é uma receita e não tem como dar errado. Vai dar certinho no final. O caminho é estreito, mas vale a pena. O caminho é Jesus, a porta do céu. E o convite é para você que saiu também da presença do Senhor. Volta, volta filho, volta filha, volta enquanto é tempo. Se converta ao Senhor. Volte, peça perdão, você não entendeu? Agora você entende, porque você está ouvindo a palavra eficaz no seu coração, que o Senhor está trazendo ao coração dos meus irmãos. Em nome de Jesus. O Senhor não divide a sua glória com ninguém. Não se prostre e não se ajoelhe de frente a imagens. Imagens não cura, não sara, não liberta, não tem olho, não tem nariz, não tem ouvido. Não enxerga, não fala, não escuta. Deus ouve e escuta. Deus ouve e escuta. Deus ouve e escuta, é o nosso guarda fiel. Amém? Fica na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe. Vamos orar ao Pai Nosso para terminar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós, seja o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa a nossa dívida,
assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, a glória e o poder para todos os séculos. Amém, amém e amém. Fica na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe, tenha vitória, seja abençoado, seja visitado pelo poder do Espírito Santo. O que você deseja para mim, eu desejo para você 100 vezes mais. Abençoa a serva, abençoe a serva e Deus te abençoará. A palavra de Deus fala: eu abençoo aqueles que te abençoam e maldiçoo aqueles que te amaldiçoam. É a palavra dele que diz. Se você me quiser o bem, se você desejar coisas boas para mim, orar pela minha vida, é claro que o Senhor vai retribuir para você. Eu estou orando pela sua vida. Todas as vezes que eu tenho a oportunidade de colocar meu joelho no chão, eu estou orando pela sua vida, porque o Senhor me levantou como intercessora também. Em nome de Jesus. Deus abençoe e fica na paz do Senhor Jesus.